Olá! Eu decidi adiantar o vídeo da próxima semana para poder te desejar um Feliz Natal e te trazer uma mensagem importante para essa data, porque o período de festa de final de ano pode ser muito perigoso para vítimas de abuso narcisista. Essa é uma época do ano em que é muito comum que os narcisistas tentem reconquistar suas antigas vítimas. Assim, o objetivo desse vídeo é te apresentar algumas das táticas que os narcisistas gostam de usar para tentar te seduzir e te reconquistar. Você já ouviu falar do termo hoovering? Essa é uma palavra em inglês que significa aquilo que o aspirador de pó faz quando aspira as coisas para dentro dele. Não tem uma boa tradução dessa palavra para o português, por isso eu vou manter o termo em inglês. E o tema do vídeo de hoje é: quais são as 12 táticas de hoovering usadas pelos narcisistas para te seduzir? E ele pode usar essas táticas agora, nessa época de festas. Conhecendo essas táticas, você pode ver se a pessoa narcisista com quem você já se relacionou ou com quem você se relaciona já tentou alguma vez usar alguma delas para te seduzir. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para o crescimento desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devi Budi, eu sou psicóloga clínica especializada em abuso narcisista. Atendo pessoas online e sou fundadora do canal Intimidade Sublime. Se você chegou agora, eu fico feliz que tenha chegado até aqui. Aqui eu falo sobre narcisismo, como são as relações com pessoas narcisistas e o que você pode fazer para se recuperar e se sentir melhor depois de ter vivido ou de estar vivendo uma relação com uma pessoa narcisista. Se você gostar desse tema, faça inscrição no canal e aperte o sininho para receber semanalmente os novos vídeos produzidos. Antes de falar das 12 estratégias que os narcisistas usam para fazer o hoovering, eu vou falar rapidamente do ciclo de abuso narcisista, para quem ainda não conhece, ainda não entende como é que o hoovering se encaixa nesse ciclo. De uma forma geral, o abuso narcisista passa por 4 fases, e essas fases elas repetem ciclicamente. A primeira delas é o bombardeio amoroso. Nessa fase, o narcisista encontra uma pessoa que ele considera que possa ser uma boa fonte de suplemento narcísico, uma boa fonte de reconhecimento para ele, e ele tenta seduzir essa pessoa. Com o passar do tempo, com várias experiências que eles vão tendo, eles vão se tornando especialistas em sedução, especialmente se eles forem narcisistas grandiosos ou malignos. No começo, eles vão parecer príncipes ou princesas encantados que apareceram na sua vida, com quem você realmente vai poder viver uma relação de felicidade e de amor. A sedução dos narcisistas vulneráveis é menos explícita. Os narcisistas vulneráveis, eles tendem a ser mais introvertidos, mais neuróticos, com mais dificuldades sociais. De forma geral, pessoas que são muito empáticas é que acabam se aproximando deles, mais por um sentimento de pena, pela vontade de ajudar do que por admiração. É uma paixão mais calma. Então, essa fase do bombardeio amoroso, ela tem algumas diferenças, algumas nuances, dependendo do estilo do narcisista. Nessa fase, o que o narcisista está fazendo, ele está te espelhando. E com muita frequência, as pessoas acabam se apaixonando por eles. Você não tem nenhum problema, isso é super normal. Qualquer pessoa pode se apaixonar por um narcisista. Quando o narcisista entendeu que você está seduzido, que você está seduzida por ele, começa a fase da desvalorização. Nessa fase, ele começa gradativamente a fazer pequenos comentários maldosos, piadas, começa a olhar para outras pessoas, começa a fazer comentários sobre uma ex ou um ex. Ele pode fazer gaslighting. Se você não sabe o que é gaslighting, tem um vídeo específico sobre gaslighting. Nesse período da desvalorização, a pessoa ela começa a se sentir perdida, ela começa a não entender o que está acontecendo naquela relação. E aí chega a terceira fase, que é a fase do descarte. Na fase do descarte, de forma geral, o narcisista já tem um novo alvo. Ele começa a aumentar o grau de violência. O narcisista é capaz de ser muito violento, tanto psicológica quanto fisicamente. Mas na maioria das vezes, ele não é violento fisicamente. Então, nessa fase, a pessoa que está sendo submetida, ela vai se sentindo cada vez mais perdida, cada vez mais estressada, desorientada, da tristeza, angústia, ela começa a se desorganizar, ela se perde dela mesma, ela fica realmente muito alterada, produz muitas alterações psicológicas essa relação de violência. Então a fase do descarte termina quando o narcisista sai da relação. Ele pode simplesmente te abandonar de um dia para o outro, ou então pode ser que a vítima, a um certo momento, ela dê um chega, ela não suporte mais e ela se separe. Quando ele deixa a relação, é muito comum, tanto numa situação quanto na outra, que a pessoa sinta muita tristeza, um luto muito profundo, uma grande dificuldade de entender o que aconteceu. Ela não consegue ter um pensamento ruminativo, né, que volta e volta sem ela conseguir compreender o que aconteceu nessa relação. Só que com o tempo, essa pessoa pode se recuperar. Ela pode ir para terapia, ela pode fazer yoga, ela pode encontrar o caminho e ela volta a se conectar com amigos, ela volta a reconstruir o mundo dela, ela pode até conhecer uma nova pessoa e ela começa a melhorar.
Na medida em que ela começa a melhorar, esse é o momento em que é muito frequente que o narcisista tente fazer o hoovering, que ele tente te levar de volta para a relação, ele tente te reconquistar. Isso pode acontecer tanto depois da separação, como dentro da relação, quando ele percebe que a vítima está perto de se afastar, quando ele percebe que está correndo risco de quebrar o vínculo. Ele tenta fazer de novo um pequeno bombardeio amoroso, as táticas do hoovering entram aqui, essas pequenas estratégias para tentar te reconquistar, para te levar de volta para o ciclo. Porque muitas vezes a pessoa pensa, poxa, vai ver que ele mudou, vai ver que agora vai, né? Então ela acredita, porque ela, de forma geral, a pessoa está muito envolvida, se entregou muito nessa relação, ela acreditou muito nesse vínculo e ela volta. E você entendendo essas táticas que eles usam para fazer isso, para tentar te sugar de volta, pode te ajudar a perceber que aquilo é uma tática e não cair nesse golpe, porque isso é um golpe. Quais são as 12 táticas que os narcisistas costumam usar para tentar te levar de volta para essa relação? A primeira delas é a tática covarde. Tática covarde é colocar uma terceira pessoa para entrar em contato com você. Essa terceira pessoa pode ser a mãe dele ou dela, pode ser um parente seu, pode ser um amigo, um conhecido. Essas pessoas vão agir como um pouco garoto de recado. Eles vão te trazer uma mensagem do narcisista, mas sem dizer que eles estão trazendo uma mensagem do narcisista. Eles podem dizer como o narcisista está triste, como ele está pensando em você, como ele gostaria tanto de passar o Natal com você, como ele sente tanta saudade da época em que vocês estavam juntos. E aí você começa a pensar naquela pessoa, você começa a relembrar as fases boas. Então você pode, poxa, pensar, nossa, de repente, né, mandar um Feliz Natal, agora não seria uma má ideia, e é uma péssima ideia. A segunda tática é a sarcástica. Nessa tática, ele pode te procurar querendo saber de você, querendo saber como você tá, querendo te ajudar. Depois de todo o caos, depois de todo o inferno que ele criou na tua vida, ele pode simplesmente querer voltar para te ajudar. Ele pode lembrar de você quando ele está procurando um novo suplemento narcísico, provavelmente ele está entediado, sem ter o que fazer, ou se ele está sem alguém, né, novo que ele possa estar aproveitando. E aí ele te procura como se nada tivesse acontecido. Te procura com a maior cara de pau, ainda dizendo que quer te ajudar. Não caia nessa. Eles não têm capacidade de sentir empatia, eles não estão preocupados com você. E muito menos desejando que você tenha um feliz ano novo. A terceira tática é a autopropaganda. Ele te procura para dizer que finalmente ele mudou. Que ele começou a fazer terapia, por exemplo. A esperança de que eles mudem é uma das maiores armadilhas na relação com um narcisista. Você pode ter tido esperança por muito tempo que ele mudasse. Você investiu muito na relação, esperando que ele fosse mudar para voltar a ser o que ele já tinha sido, mas ele nunca foi. Aquilo que ele foi naquele primeiro momento, aquela nostalgia daquela primeira fase, ele não era ele. Ele estava te espelhando, ele estava te seduzindo. Então, essa esperança é melhor abandoná-la. Aceitar que a pessoa é como ela é. Aceitar que ela não tem capacidade de amar. Que ela não tem capacidade de realmente estar próxima e de cuidar de você. Sobre terapia, acontece sim de narcisistas buscarem terapia quando eles chegam no fundo do poço. Nesse momento, quando eles vão procurar terapia, é que eles podem ser diagnosticados como tendo um transtorno de personalidade narcisista. E até hoje, os estudos mostram que o nível de mudança que se alcança em uma terapia ou em uma análise de um narcisista é relativamente pequeno. Não conte com isso. O processo terapêutico do narcisista pode levar muitos anos e geralmente eles não permanecem muito tempo em terapia quando são questionados sobre o que eles fazem. A quarta tática é a tática da inversão. Como que é essa? Ele pode te escrever ou te ligar e te perguntar: você me ligou? Quando ele perguntar se você ligou para ele, o que ele está fazendo é uma inversão. É ele quem te liga, mas como ele não quer dizer que ele quer falar com você, faz como se tivesse tido alguma confusão, mas não tem confusão nenhuma. Quem tá ligando é ele e não você. Isso que ele tá fazendo é gaslighting. Então não se sinta responsável por ele. Se ele liga e ele diz, você me ligou? Não. Pum. Aliás, se possível, o ideal é que ele nem tenha acesso a você e que ele esteja bloqueado para te ligar. A quinta tática é a falsa preocupação. Ele pode te enviar uma mensagem ou te ligar para dizer, poxa, ouvi falar que você está doente. E se você efetivamente esteve doente, isso pode te deixar ainda mais vulnerável a essa manipulação, porque você pode acreditar realmente que ele se importa com você. E depois de passar tanto tempo na sua vida esperando que ele cuidasse de você, finalmente parece que agora ele está se importando. Ele vem com esse discurso que pode ser muito sedutor. Você pode acreditar que ele mudou, né? Que ele é capaz de te ver, mas não acredite e se cuide. A sexta tática é a acidental. Ele envia uma mensagem, depois ele pede desculpas, dizendo que enviou por engano. Essa é uma tática que ele usa para estar no teu campo de pensamento e ao mesmo tempo não querer se comprometer, dizendo que ele não fez o que ele fez,
fazendo de conta que ele não quer o que ele quer e transferindo a responsabilidade da volta de contato para você. Ele sim te enviou uma mensagem, ele sim tinha intenção de te enviar uma mensagem e de te dizer que não era para você, para que você ficasse pensando, mas então para quem era aquela mensagem? Mas então, né, você entrar nesse estado de confusão, que é um estado de confusão tão frequente nas relações com narcisistas. A sétima tática é a tática sentimental. Ele pode te escrever, te ligar ou te mandar uma mensagem nas redes sociais te desejando um Feliz Natal ou dizendo que se lembrou do seu aniversário. Essa é a que eles mais vão usar agora nessa época de Natal e de Ano Novo. Te desejando um Feliz Ano Novo, querendo saber como é que você tá, querendo saber como tá a sua família. Eles sabem que nessas datas especiais, como aniversário, Natal ou uma outra data comemorativa que seja especial para você, elas podem te deixar especialmente vulnerável. Então, quando você estava com eles, a verdade é que essas datas geralmente foram datas de terror, né? Porque eles odeiam essas comemorações porque eles não são o centro da atenção. Então, eles geralmente fazem do aniversário das pessoas, ou desse momento que seria um momento de alegria, um momento de muita confusão, de briga, de estresse. Mas agora que você está separada dele, ele te procura como um lobo de pele de cordeiro, te desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Não se engane, ele está usando essa estratégia porque ele sabe que são momentos em que as pessoas estão mais vulneráveis e elas vão ter mais abertura a deixar que ele volte para a vida delas. Então, não deixe que isso aconteça com você. A oitava tática é a tática da crise. Ele pode dizer que ele sofreu um acidente, que alguém na família dele está doente, ele pode dizer que ele vai ser preso, ou que ele está com um problema financeiro. Eles são muito criativos para te manipular e essa tática ela é especialmente perigosa para pessoas empáticas que querem ajudar. Essas crises que eles falam, elas podem ser verdadeiras, porque a vida deles, de forma geral, é caótica. Só que o que acontece na vida deles não é mais o seu problema. Você realmente conseguiu sair, se separar. Então, quando sentir que isso não te importa mais, quando ele efetivamente tiver um problema, isso não é um problema seu mais, esse é o momento em que você pode considerar que você está liberta. A nona tática é a tática das coisas. Ele pode te procurar para tentar reaver alguma coisa dele que ficou com você. Um livro, uma roupa, qualquer objeto. Narcisistas, eles são mestres em deixar alguma coisa para trás para eles terem uma razão, para eles poderem voltar a te procurar em algum outro momento, para eles poderem voltar a falar com você. Eles gostam de deixar esse fio, né? Essa conexão, para eles poderem exatamente tentar fazer o hoovering. Então, quando você se separar, tenha o cuidado de separar tudo, de deixar que ele leve tudo que é dele, não ficar com nada, porque ele pode voltar para procurar essas coisas e você pode ter guardado essas coisas porque inconscientemente você tinha aquele desejo. Muita gente fica com desejo, muita gente termina a relação com o narcisista por causa do abuso, mas continua gostando da pessoa. E muito triste que isso não tenha dado certo. Então, nesse momento em que ele quer buscar alguma coisa, ele quer marcar uma data, um encontro para ele pegar aquela coisa de volta. Então, esse momento é um momento que pode te fragilizar e ele pode voltar a tentar te seduzir. Se você efetivamente tiver alguma coisa do narcisista para devolver, utilize um intermediário. Não se encontre com ele, porque é isso que ele quer. Ele quer ter esse momento de encontro para ele tentar fazer o hoovering e te levar de volta. A 10ª tática é a tática de te gerar desejo. Como é que é essa tática? Ele pode te mandar uma mensagem, você responder e aí ele simplesmente desaparece. Ele não responde a sua mensagem e desaparece. E aí você que estava lá tranquila, de repente aquela pessoa te colocou numa situação de demandante de alguma coisa. De repente você quer alguma coisa, você não queria nada, mas agora você quer. Tudo que ele queria quando ele fez isso é te deixar sentindo falta dele. Assim, se você realmente quiser se separar, não receba mais suas mensagens, o bloqueie. E se receber, não leia. E se ler, não responda. Essa é a melhor alternativa para lidar com essa tática. A 11ª tática de hoovering é a falsa consciência. Depois de tudo que vocês passaram, agora ele propõe: vamos fazer terapia de casal? Terapia de casal em relações abusivas pode ser muito prejudicial para a vítima. Isso é importante. Terapia de casal, ela não é indicada para situações de violência e de abuso narcisista. Você pode sofrer gaslighting do terapeuta. É muito comum que os narcisistas consigam seduzir os terapeutas. Tem muitos terapeutas que não entendem de abuso narcisista. Infelizmente, isso ainda acontece. E na relação de terapia de casal, o terapeuta pode considerar que você tenha que se comunicar melhor, explicar melhor o que você quer, ter mais flexibilidade, entender melhor essa pessoa quando ela tem os seus ataques de raiva e de violência. E não adianta, tudo isso provavelmente você já tentou fazer antes, mas ele tem uma estrutura rígida e ele não vai mudar. A 12ª tática é a proposta de você continuar a relação como uma relação de amizade.
Ah, vamos continuar a ser amigo. Isso não funciona com o narcisista. Ele vai usar essa relação de amizade para continuar a te agredir. Ele vai começar a falar das novas relações que ele tá tendo, ele vai querer gerar ciúmes, ele vai começar a querer triangular. Só que nesse momento você não pode mais cobrar nada dele, porque agora você é amiga. Então vai se tornando uma relação muito sofrida, é muito difícil. Não acredite nisso, não é possível manter uma relação de amizade com um narcisista depois de sofrer uma relação de abuso narcisista. A 13ª tática, uma tática extra que eu vou apresentar, é a proposta que o narcisista pode fazer de eles continuarem a ter só uma vida sexual com você, sem uma relação amorosa. Ah, pode continuar, você ser seu amigo sexual. Vamos manter uma relação de amizade com sexo? Eu acredito sim que seja possível uma relação de amizade com sexo, mas não com uma pessoa com perfil de personalidade narcisista. Uma amizade sexual com eles pode te levar a viver muito abuso e violência. Você já viveu alguma dessas experiências de Hooverend que eu falei? Ou o narcisista com quem você se relacionou utilizou alguma outra tática que eu não coloquei aqui? Se você se sentir à vontade, escreva suas experiências nos comentários. Isso ajuda que outras pessoas reconheçam as formas de manipulação dos narcisistas e não caiam nesse golpe. Muito cuidado nessa época de Natal e de Ano Novo. Não se deixe seduzir por essas táticas. Eu te desejo um Feliz Natal, que seu 2022 seja maravilhoso, com muita luz, muito amor verdadeiro, muita paz, tranquilidade e saúde. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que você acha que precisam entender sobre as táticas de manipulação e de hoovering dos narcisistas. Um grande abraço e boas festas. Até 2022. Tchau!